A paz do Senhor Jesus Cristo a todos os meus queridos e amados irmãos, irmãs, amigos e amigas, que nos dão a honra de estar junto conosco nesta manhã de sexta-feira em mais um programa A Voz do Pastor pela nossa rádio Cristo Vive FM e também a nossa live ao vivo pelo Facebook. Deus venha nos abençoar, Deus venha nos dar vitória, venha nos dar graça e que possamos ter um dia maravilhoso na presença de Deus. Este é o desejo do meu coração. Não esquecendo, meus queridos e amados irmãos, também que no final de cada programa estaremos orando junto com todos vocês. Faça aí o teu pedido de oração, nos envie que nós estaremos orando e também colocando em nossa agenda de oração. E aqueles que ainda não são inscritos no nosso canal, Pastor Raimundo Clenir, se inscreva no nosso canal. E também no Facebook, Raimundo Clenir e também Pastor Raimundo Clenir no Facebook. No Instagram também temos no Instagram Raimundo Clenir. Deus abençoe a todos, que possamos então meditarmos numa palavra, e Deus tem colocado uma palavra em nosso coração para que possamos meditar junto com os nossos irmãos, tá bom? É na Epístola aos Coríntios, na segunda Epístola aos Coríntios, aonde o apóstolo Paulo, aqui, no título aqui diz assim, as visões e revelações do Senhor. Já neste título, já algo vem no meu coração, já brota no meu coração, já nasce no meu coração algo de que muitas vezes nós precisamos aprender muitas coisas com o apóstolo Paulo. Tanto aprendendo na Bíblia Sagrada com Jesus, como temos experiência com o apóstolo Paulo. Hoje a primeira coisa, quando uma pessoa tem um sonho, tem uma revelação, ou acontece um milagre, a primeira coisa é as pessoas irem para as redes sociais para serem notadas e vistas nas redes sociais. E aqui nós estamos vendo Paulo nos dando um exemplo do que é ter assim um encontro com Deus, ter uma revelação tremenda, e ele não quis expor que tipo de revelação com que ele teve, as coisas com que ele viu quando ele esteve no terceiro céu. Ele subiu até lá. Ele foi, transportado até lá em espírito. Mas ele não se achou digno de colocar, de escrever as coisas com que ele viu, de tão maravilhosa que era. Então, que Deus possa nos abençoar, Deus possa nos dar graça, que venhamos a entender e aprender pela Bíblia Sagrada que quando nós temos algo de Deus, o nome dele é que tem que ser exaltado e não o nome do ser humano. E aqui nós vimos, e eu quero fazer a leitura para que os irmãos venham entender, venham compreender, Diz aqui a Bíblia Sagrada: se é necessário que me glorie, ainda que, diz Paulo, ainda que não convém me gloriar. Preste bem atenção. Passarei as visões e revelações do Senhor. Aí ele não quis colocar o nome dele. Ele não quis botar no nome dele a honra. Ele disse assim: eu conheço um homem em Cristo, que há 14 anos ele está falando dele, sem citar o nome dele, ocultando o nome dele, para não puxar a glória para ele. Diz ele: conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado até o terceiro céu. Se no corpo ou fora do corpo, não sei. Deus o sabe. E sei que o tal homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, as quais não é lícito ao homem referir. Olha a humildade do apóstolo. Olha a simplicidade do apóstolo. Se fosse nos dias atuais,
as redes sociais estariam repletas desta revelação deste homem. Se fosse nos dias atuais, faltaria muitas vezes espaço nos canais para que a pessoa viesse se gloriar. Aqui Paulo nem o nome ele cita, que era ele, que há 14 anos ele teve essa revelação, ele subiu até o terceiro céu, ele diz que não sabe se é no corpo ou fora do corpo, mas ele foi arrebatado. E o que ele ouviu? Palavras inefáveis. Oh, glória! Deus arrebata ele e diz coisas para ele que ele diz que não seria. Aleluia, né? Os quais não é lícito, ele diz. Não é lícito ao homem referir. Talvez fosse assim algum segredo que Deus tinha para com o apóstolo Paulo. Ele não se achou digno. Ele se sentiu imerecedor daquele momento. Olha a humildade e a simplicidade aonde Paulo foi, aonde ele quer chegar, para que a glória não viesse sair de Deus, para que a glória fosse para Deus. Ele não se achou merecedor daquele momento tão glorioso em que Deus o levou até o terceiro céu. Para aqueles que não sabem, são 3 céus. Primeiro, segundo e terceiro. O trono de Deus está no terceiro céu, na terceira dimensão celestial. Ali está o trono do Todo-Poderoso Deus. Paulo passa neste arrebatamento de espírito, a primeira camada, o primeiro céu, ao segundo e ao terceiro ele vai até lá. E diz ele assim, este homem foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, os quais não é lícito ao homem referir. De tal coisa me gloriarei? Não, porém de mim mesmo, salvo nas minhas fraquezas. Quem teria a capacidade, depois de uma revelação, depois de ser arrebatado ao paraíso, ficar calado e não falar para ninguém? Pense bem, preste bem atenção, que as coisas de Deus, elas não são feitas para que nós venhamos muitas vezes tirar a glória de Deus e levar para o ser humano. O ser humano, nos dias em que está vivendo, nos dias atuais que estamos vivendo na face da terra, ele tem buscado a glória para eles mesmos. É título, é fama, porque eu tenho tantos milhões de seguidores, porque eu tenho o meu canal, porque eu tenho o meu ministério, porque eu tenho o meu chamado. Aí Deus fica olhando, encruza os braços e faz uma pergunta: de onde você veio, tal ser humano? Quem é que te criou? Quem é que te formou? E o ar que você respira, quem é que te tem dado? E a pessoa fica sem palavras. O que eu quero dizer aqui é o exemplo em que nós precisamos seguir de alguém que chegou a dizer: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Ele não quis dizer assim: olha, seja igual a mim, que eu sou igual a Cristo. Não. Simplesmente vocês procuram me imitar, disse Paulo, porque eu também sou um imitador de Cristo. Eu procuro a fazer as coisas conforme Ele me ensina, conforme Ele coloca para que eu os faça. Então, olha aqui,
versículo 5, do capítulo 12, da segunda epístola, né, à igreja de Coríntios. De tal coisa me gloriarei? Ponto e vírgula. Não. Porém de mim mesmo, salvos nas minhas fraquezas. Ele veio dizer, estou cheio do Espírito. Eu fui ao céu. Eu tive um encontro com Deus. Eu sou melhor que os apóstolos. Eu sou melhor que os irmãos. Não. Ele disse assim, nas minhas fraquezas. Que coisa maravilhosa. Quando nós reconhecemos que o Senhor é tão poderoso, que o Senhor é tão glorioso, que Ele usa um pobre homem, uma pobre mulher, quando ele ou ela se coloca na presença dEle e Ele dá a revelação. Mas não para que essa revelação as pessoas venham ganhar dinheiro, fazendo livros, colocando nas redes sociais, para serem notadas e vistas por aquele momento em que Deus o permitiu com que elas passassem naquela revelação ou naquele encontro com Deus. Vamos à frente. No versículo 6 diz assim, pois se eu vier a gloriar-me, não serei nécio, porque direi a verdade, mas abstenho-me para que ninguém se preocupe comigo, mais do que em mim vê ou de mim ouve. O que é que ele diz? O que é que ele está querendo dizer aqui? Ele está querendo dizer aqui que se fosse falar, ele falaria a verdade. Ele não acrescentaria nada mais nem nada menos, né? Mas que não era dele que ele ia falar, mas que as pessoas viessem a ouvir aquilo com que ele, aquela revelação com que ele viesse a falar. E aqui nós vamos ver algo tremendo. Nós vamos ver algo tremendo porque muitas pessoas, e eu me pergunto, e muitas pessoas perguntam por que eu, eu me pergunto e muitas pessoas também se perguntam, por que os meus dias são dias de lutas, são dias de guerras travadas? Por que Deus me usa para tal, mas eu não saio nunca da guerra? Estou sempre na prova. Tem pessoas que estão nos ouvindo e dizem, mas pastor, desde que eu fui para a casa de Deus, desde quando eu me converti, a minha vida é uma guerra travada. A minha vida é uma luta. E aqui nós vamos adiantar nesta palavra, no versículo 7, para complementar, esta palavra em que Paulo estava falando. Por quê? Porque Paulo poderia se gloriar, poderia se achar que ele era mais que alguém. E aí diz o título aqui, aonde nós vamos ler no versículo 7, o espinho na carne. Todos nós, meus queridos e amados irmãos, Deus permite, eu falei ontem, da permissão de Deus em algumas coisas na nossa vida. Deus permite algumas coisas na nossa vida para que nós venhamos a reconhecer que somos dependentes dele e para que não venhamos a nos gloriar e achar que nós temos mais sabedoria que os outros ou somos melhores que os outros. E aqui Paulo diz bem para que nós venhamos a compreender. Diz ele assim, e para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Tem coisas que Deus permite, lutas, guerra travada, enfermidade, problema na família, problema no trabalho. Às vezes Deus permite algo acontecer na nossa vida que pode significar aqui
um espinho na nossa carne, para que não venhamos a nos gloriar, para que não venhamos a nos exaltar. Porque senão, nós vamos achar que o dom em que nós estamos usando é nosso e que nós somos merecedores do dom em que Deus nos deu por sua misericórdia e graça. Então, diz o apóstolo Paulo, para que eu não me exaltasse, para que eu não ficasse soberbo, foi-me posto um espinho na carne, um mensageiro de Satanás. Tem pessoas que Deus vai dando a oportunidade para ela e ela vai levando a vida frouxa. Lá na frente acontece algo na vida dessa pessoa que ela vai pensar que Deus é ruim por causa daquela situação. Não, é que simplesmente Deus quer que a pessoa continue humilde e simples. E aí acontece algo na vida daquela pessoa que faz ela ficar limitada. Pode ser uma doença, pode ser uma separação, pode ser algo que venha muitas vezes fazer ela sofrer. Ela até não desiste da caminhada, mas aquele espinho na carne faz ela ficar mais humilde. Então Paulo, voltando lá atrás, olha, para que eu não viesse me ensoberbecer, para que eu não viesse achar que eu era merecedor de ter estas revelações, para que eu não viesse a me exaltar e achar que eu sou melhor que os outros apóstolos, os outros discípulos. Deus me arrebatou ao céu. E eu volto a dizer, se é nos dias de hoje, seria manchete nacional. Olha aí o homem, olha aí a mulher que subiu ao céu, até o terceiro céu, olha o que ela viu. Conta aí para nós, irmão. Conta aí para nós, irmão. O que é que Deus te falou? E assim, a pessoa traria para si orgulho, encheria o seu ego, traria muitos telespectadores, muitos ouvintes, e em vez de muitas vezes exaltar o nome do Senhor, essa pessoa poderia se exaltar ou usar o seu eu. Vamos para o próximo versículo. Por causa disto, disse Paulo, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Quer dizer, este espinho, por 3 vezes, olha aí, quando Deus tem algo com uma pessoa, quando Deus tem algo tremendo com uma pessoa, quando Deus quer usar poderosamente essa pessoa, você pode notar, ela tem um espinho na carne. Eu já vi pessoas sendo usadíssimas por Deus. Quando nós paramos para conversar, a pessoa começa a chorar e a dizer o espinho na carne com que ela tem, o problema com que ela está enfrentando. Deus usa, mas não deixa a pessoa se orgulhar. Não é que Deus seja ruim, e Deus está falando com alguém que está me ouvindo. Não é que Deus seja ruim pela situação em que você está passando, mas é para que você não pense, né, que você é melhor do que alguém, que você sabe mais que alguém e que você é autossuficiente. Então Deus permite estas coisas acontecer. E Paulo diz bem assim, né? E por causa disso, 3 vezes pedi ao Senhor que me afastasse de mim. Então ele me disse, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Paulo chega a dizer em outra passagem, quando penso que estou fraco, estou forte. Quando você pensa, meu irmão, minha irmã que está aí do outro lado nos ouvindo, quando você pensa que não tem mais força para prosseguir na caminhada de fé, quando você pensa
que os teus dias estão se findando na face da terra, quando você pensa que não tem mais solução para o teu problema, papai chega no teu ouvido e diz assim: estou aqui para te ajudar. É que talvez muitas vezes nós venhamos a buscar recursos, ou viemos a nos apegar no próprio ser humano na face da terra e esquecemos de buscar em Deus. Mas quando nós, nas nossas fraquezas, como disse Paulo, ficamos tão somente dependentes de Deus, Ele, por certo, vai providenciar para nós aquilo em que nós precisamos. Agora, quando nós nos achamos autossuficientes, papai diz assim: vai quebrar a cara mais uma vez. Vai passar na prova mais uma vez. Por quê? Porque quando a pessoa se acha autossuficiente, ela não quer saber da ajuda de Deus. Ela acha que pode, ela acha que sabe, ela acha que tem. Agora, quando a pessoa se sente na fraqueza, nas suas limitações, diz assim: meu Deus, se o Senhor não me ajudar, eu não vou vencer esta luta. Se o Senhor não me ajudar, eu não vou vencer esta prova. Aí papai diz assim: precisa da minha ajuda? Eu estou aqui do teu lado. Eu estou aqui bem pertinho de você para te ajudar. E nós vimos que o apóstolo Paulo diz ele que 3 vezes ele orou a Deus. 3 vezes. Pô, quem somos nós perto do apóstolo Paulo? Quem somos nós perto de um apóstolo que pagou um grande preço? Era um homem usadíssimo por Deus. Era um homem que pagava o preço fazendo a obra de Deus. E diz que ele orou 3 vezes. E a resposta foi: Paulo, te aquieta, meu filho. Fica tranquilo, Paulo. Fica tranquilo, meu servo. A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Olha o que Deus manda dizer para você. Olha o que Deus está dizendo para você hoje, meu irmão, minha irmã. Não te preocupa, não. Você tem orado acerca de tal assunto? Você tem orado acerca de tal negócio? Para que eu venha tirar esse espinho da tua carne? Mas a minha graça te basta. Porque se eu tirar o problema que você está enfrentando e tirar de ti também a minha graça, você não vai chegar a lugar nenhum. Você não vai conseguir vencer. Você vai desanimar. Mas Deus é tão poderoso que Paulo ora a primeira vez, Paulo ora a segunda vez: ó Deus, olha esse espinho na minha carne, Senhor. O Senhor me levou arrebatado até o 3º céu. E o Senhor falou comigo, me mostrou algo tremendo, Senhor. Não me é lícito, Senhor, falar para os homens. Eu não quero me gloriar, Senhor. Mas após esta minha revelação, após esse encontro que eu tive ao 3º céu, eu levei um espinho na carne, Senhor. Não dá para o Senhor ter misericórdia da minha vida e me tirar esse espinho da carne. Eu não sei, meu irmão, eu não sei, minha irmã, qual é o espinho que você tem na tua carne. Este espinho que está te incomodando tanto, que você já orou tantas vezes para Deus te tirar, talvez seja algo que Deus permitiu para você não ficar soberbo ou soberba. Ou até pensar, que você é merecedor ou merecedora das revelações e das coisas que Deus tem te dado. E quantas vezes, nós temos orado para que Deus mude uma situação. Quantas vezes nós temos orado para que Deus tire do nosso caminho tal coisa que está nos incomodando. E você pergunta: mas Deus, eu preciso me livrar desse negócio. Eu não sei que negócio está te incomodando. Eu não preciso saber. Não é para mim que você tem que falar, é para Deus que você tem que falar.
Talvez tem coisas na vida de alguns dos nossos irmãos que estão nos assistindo e estão nos ouvindo, que você olha, pastor, faz horas que eu tenho esse problema e eu tento resolver, mas não consigo. Eu já orei tantas vezes a Deus. Assim, Deus manda dizer para você, te preocupa não, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Aí disse Paulo, então ele me disse, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Se Paulo, vou me gloriar agora nas minhas fraquezas? O que me interessa para mim, o que me basta para mim, é a graça de Cristo. Eu estou cheio da sua graça, porque sem a graça de Deus não chegarei a lugar nenhum. Irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, que Deus venha derramar da sua graça sobre as nossas vidas, para que possamos entender, para que possamos compreender muitas coisas que Deus não quer revelar para nós. Ele não tirou o espinho da carne de Paulo. Eu não sei se ele vai tirar também o espinho que está na sua carne. E este espinho é só você que sabe. Este algo que te incomoda por 24 horas, que quando você pensa, você diz, eu até não vou orar mais cerca deste negócio, porque eu já venho orando há tanto tempo e não consigo a vencer. Eu estou orando há tanto tempo e esse espinho parece que ele vem me perturbar a vida toda e ele não sai nem com a oração. Você pode dizer assim, eu já jejuei, eu já orei, eu já fiz voto, eu já fiz propósito e esse espinho não sai. Eu já orei tantas vezes. Meu irmão e minha irmã, se Deus quiser tirar o espinho, Ele é Deus na tua vida. E se Ele não quiser tirar o espinho que te perturba, Ele continua sendo o mesmo Deus. O mesmo Deus que arrebatou a Paulo até o terceiro céu e falou coisas inefáveis, quer dizer, coisas grandiosas para ele, que ele não se sentiu, né? Não se sentiu. Assim como se diz assim, para falar para os homens do que ele viu. Coisas maravilhosas com que ele viu. Então, o seguinte, Satanás o colocou, né, um espinho na carne, um adepto, ele diz, para esbofetear. O que é esbofetear? É tomar tapa no rosto. É ser esbofeteado, levar soco no rosto. E ele disse, eu estou sendo esbofeteado por esta seta, mas é para que eu não venha a me exaltar. Então, o que nós aprendemos aqui com esta palavra que Paulo tem falado nesta epístola aos Coríntios? De que quando muitas pessoas têm buscado a Deus no monte, têm orado, têm se santificado, muitas vezes elas vão contar para a igreja, vão se exaltar, elas vão filmar naquele exato momento para mostrar que elas estão sendo santas, santarronas, que elas tiraram tantos períodos, na vigília, e elas começam a se exaltar. Se Deus fizesse o que ele fez e permitisse acontecer o que acontecesse com Paulo, e colocasse bastante espinho na vida dessas pessoas, talvez elas viessem a se humilhar.
Mas Deus permite muitas vezes, né, elas ficar se gloriando, se exaltando, mas elas traz a glória para elas, mas o nome de Deus não é exaltado e Deus não usa elas. Aí elas gritam, elas pulam, elas falam, mas as coisas, os milagres não acontecem. Por quê? Porque elas estão usando a sua própria fama, a sua própria natureza, e não estão exaltando o nome de Deus, assim como Paulo disse, nas minhas fraquezas. Vou continuar aqui para nós finalizar. Capítulo 12, versículo 10 da Epístola aos Coríntios. Pelo que sinto prazer nas fraquezas. Você já viu alguém estar fraco e sentir prazer? Só vejo Paulo dizendo isso. Só vejo Paulo dizendo isso. Porque sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Quando eles me afrontam, quando eu estou angustiado por causa do Evangelho de Cristo, eu sinto prazer na minha alma, porque eu estou fazendo algo não para a minha glória, mas para a glória do meu Senhor. É por isso que nós temos que entender a Bíblia Sagrada e a Palavra de Deus, que Paulo diz assim, pelo que sinto prazer nas fraquezas. Quando estou fraco, quando eu penso que estou fraco, aí é que eu estou forte. Que daí eu vou buscar mais a Deus. Aí eu dobro meus joelhos, eu oro mais, eu busco mais. Porque quando muitas vezes as coisas vão bem para nós, nós esquecemos de dobrar os nossos joelhos e agradecer a Deus. Só queremos pedir, me dá isso e me dá isso, me dá aquilo e me dá aquilo. Quando Deus dá, muitas vezes nós esquecemos, né? Por isso que Paulo está dizendo, olha o que ele está dizendo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas angústias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Quando eu penso que não posso, eu vou para Filipenses 4,13. Tudo posso naquele que me fortalece. E a pergunta é esta: quem é que tem te fortalecido, minha irmã? Quem é que tem te fortalecido, meu irmão? Obrigado aí pela presença dos nossos irmãos que estão aí nos assistindo ao vivo, nosso irmão Éder de Anthony, a irmã Simone ali em Tramandaí, a irmã Maria, Marilane, que Deus venha abençoar vocês aí, a irmã Eliane Araújo, que Deus abençoe a todos os nossos irmãos, nossa missionária Márcia Colombo, demais irmãos que nos dão esta honra de estar conectados junto conosco. E eu digo, é só pela misericórdia que eu ainda estou de pé. Eu pego e faço uma cópia do apóstolo Paulo e digo, Senhor, o Senhor tem sido tão misericordioso nas minhas fraquezas, porque o Senhor usa um caco de barro, o Senhor usa um vaso de barro, Senhor. E assim, meu irmão, e assim, minha irmã, Paulo termina esta revelação dizendo, porque quando sou fraco, então é que sou forte. Então, quando você pensa, meu irmão, quando você pensa, minha irmã, que não tem mais força para seguir em frente, quando você pensa, minha irmã, que não tem forças para prosseguir na caminhada, é neste momento que você busca refúgio no Senhor Jesus. E aí ele disse, minha filha, meu filho, eu sempre estive e vou estar no mesmo lugar te esperando. É só você me buscar. E ali no Evangelho de Mateus 11:28, Jesus diz assim, vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos ou sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E encontrareis descanso para as vossas almas.
Talvez muitas vezes, meu irmão, minha irmã, não é o teu corpo físico que está cansado, mas é a tua alma que está cansada de tanta luta, de tanta perseguição, de tanto problema, de tanta angústia, de tanta calúnia, de tantas más línguas que falam mal de você, mas que Deus neste dia, mas que Deus nesta hora, Ele possa dizer: eu não vou tirar o espinho na tua carne, eu não vou tirar esse espinho, mas eu vou te ajudar na tua fraqueza, derramando sobre a tua vida mais a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Nós vamos então orar, vamos agradecer a Deus. Você diz assim: pá, mas poderia continuar, pastor. Mas quando o Espírito de Deus diz para encerrar, nós temos que ser obedientes, porque a partir do momento em que nós vamos falando mais para frente aquilo que o Senhor não nos ordenou, é a nossa carne, a nossa boca que vai falar. Então nós vamos orar por você, orar por sua família, orar pela nossa nação brasileira, né? Vamos colocar tudo diante do Senhor. E você, né, retorne novamente conosco na próxima segunda-feira, se assim Deus o permitir, às 9 horas, com mais um programa A Voz do Pastor. Então, vou orar agora, né? Você que está aí, use a tua fé, peça para Ele a tua bênção, a tua graça, né? Que Ele vai dar graça para você resistir todos os problemas e as dificuldades. Oramos então. Querido e amado Deus, Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, mais uma vez, Senhor, eu chego na tua presença, quero te agradecer por esta grande oportunidade que o Senhor tem nos concedido de estarmos reunidos na tua presença. Obrigado por este dia maravilhoso, obrigado pelo ar que respiramos, pelos teus filhos, as tuas filhas que nos acompanharam, Senhor, e eu quero te pedir a tua bênção. Eu não sei que espinho, Senhor, está incomodando a tua filha. Eu não sei que espinho na carne está incomodando a tua serva e o teu servo, mas eu quero te pedir, Senhor, se for uma enfermidade, se for um problema familiar, se for, Senhor, algo, Pai, que está atrapalhando, Senhor, a vida desta pessoa, adientra, Senhor, com providência, supre as suas necessidades, os seus problemas familiares, Senhor, e dá vitória. Cura de toda enfermidade a cada pessoa, Pai. Eu também te peço neste dia, Senhor, nesta hora, em prol da nossa nação brasileira, Senhor, pelos governos, Senhor, tomas conta, Pai, tomas conta, Senhor, repreende toda obra maligna, Senhor, todo espírito das trevas, ó Senhor, toda a opressão maligna dos infernos contra a nossa nação brasileira, Pai. Derrama da tua graça e abençoa todos, em nome de Jesus. Que Deus abençoe, em nome de Jesus. Se Jesus não voltar, até segunda-feira com mais um programa A Voz do Pastor. Fiquem todos com Deus. Tenha um ótimo final de semana. Amém.